I'm missing you so much. You turn on my imagination. Though you're far away and in my fantasy. Olá pessoal, começando mais um programa do canal Nós Universo. Hoje é sábado, dia 1º de setembro, e a gente começa aí fazendo um resumo rápido do que aconteceu nessa semana tão interessante aí pra gente, né? Há uma semana atrás, ou seja, no início do final de semana passado, nós começávamos aí com um alerta solar nível G2, né? E logo nas horas seguintes, nas 24 horas seguintes, o alerta saltou de G2 para G4. Nós expedimos o alerta solar aí pelas redes sociais, justamente para avisar vocês do que estava acontecendo. E o que aconteceu, afinal de contas? Os alertas acabaram acontecendo em decorrência de uma atividade ainda majorada, ainda maior do Sol, por conta da estimulação pela aproximação de praticamente 20 dias atrás, daquele cometa que nós comentávamos nos programas passados, o Pan-STARRS 2017 S3. Ainda que haja algum tipo de, não discordância, mas que não hajam exatamente ainda os dados materiais sobre o que de fato aconteceu com o cometa na sua aproximação do Sol, o que nós temos a mais absoluta convicção é a de que, de fato, o cometa acendeu o Sol novamente. E isso teve uma duração aí de quase 20 dias. Foi por isso que ao longo da semana passada, final de semana passado, e o primeiro dia desta semana aqui, nós tivemos uma atividade solar bastante intensa, o que gerou, como eu estava dizendo então, os alertas no final de semana passado e início dessa semana aqui. Saltamos para a casa do G4, né? Tempestades geomagnéticas nível G4, que na tabela da NOAA significa já severo, forte, severo. Tá? Isso é muito importante. Como consequência dessa manifestação solar toda, nós tivemos questões importantes aqui na Terra, né, em decorrência disso, ao longo da semana também, como, por exemplo, os sismos. Os sismos não aumentaram em quantidade, mas aumentaram em intensidade, conforme nós também explicamos em programas passados, justamente porque houve uma sobrecarga dos cinturões de Van Allen, aquelas partes que a nossa magnetosfera contém na forma de um cinturão ao redor do planeta. E esses cinturões, como eu expliquei no programa passado, eles atuam como uma espécie de bobina eletromagnética, atraindo, né, puxando o manto terrestre. E isso faz com que o manto se mova e fazendo, por consequência, o movimento das placas tectônicas. Daí os sismos que a gente andou assistindo ao longo dessa semana também. Veja, reforço mais uma vez, a questão não é a quantidade de sismos. Desta vez, o objeto a ser observado, o item a ser observado, perdão, é justamente a intensidade dos sismos, tá certo? Mas, nesse exato momento, um pouco antes de começar a gravação do programa, eu dei mais uma olhada na atividade solar e ela está extremamente calma agora. Então, a gente acredita que os efeitos do cometa efetivamente tenham passado, né? Houve essa excitação eletromagnética, algo que é novo para muita gente, é novo inclusive para alguns setores da comunidade científica, mas algo que vem se provando cada vez mais correlato, associado ao funcionamento do Sol. Agora, houve um seguidor nosso que postou um comentário dizendo: não, professor, olha, o cometa se desintegrou. E eu digo para você, meu amigo, e para todos a quem esse assunto de fato interessar, que o cometa provavelmente se desintegrou. Provavelmente. Como vocês sabem, aqui no canal a gente procura ter o cuidado de trabalhar os dados na medida em que eles chegam oficialmente e de forma que a gente possa checar, né? E nesse momento o que nós sabemos é que o cometa simplesmente desapareceu a partir de um certo momento durante a aproximação do Sol. As pessoas, ou por exemplo a própria internet, divulgou a informação de que ele teria se desintegrado, mas pelo simples fato dele não ter surgido diante das lentes da sonda Sorro, por exemplo, os instrumentos da sonda Sorro, né? Então isso é um pouco relativo, porque em termos de universo, em termos de cosmos, vocês hão de concordar comigo que existe muita coisa para a gente aprender e entender.
Então não dá para afirmar categoricamente que ele foi desintegrado. Se foi, né, ele deve ter realmente se partido. Então esses pedaços estão sendo procurados, estão sendo detectados, para que realmente possa se afirmar categoricamente que ele se desintegrou. É bem provável que sim, mas vamos esperar os dados aí para ter certeza do que de fato aconteceu. O fato para nós mais importante e relevante é de que, ao se aproximar do Sol, ele trouxe essa excitação magnética para o Sol, e o Sol entrou em atividade novamente, e a gente colheu o fruto dessa atividade ao longo desses últimos 20 dias, tá certo? Então essa é a parte relativa ao Sol, né, e ao cometa Pan-STARRS, conforme a gente vinha dizendo. Agora vamos falar um pouquinho do Nibiru. Eu acho que ao longo desse tempo que a gente vem caminhando juntos, a gente vem gradativamente acrescentando informações na mesma proporção, imagino, em que esteja acontecendo a aproximação também do próprio corpo celeste, do próprio Nibiru. A propósito do nome dele, inclusive, a gente adotou o nome Nibiru, e eu vou dizer para vocês que, em partes, nós chamamos esse corpo celeste de Nibiru porque ele lembra muito, e não só lembra, como, por exemplo, coincide os efeitos que nós estimamos que irão acontecer no nosso mundo com a chegada do Nibiru, com algo que ocorreu sobre a nossa Terra há 3.600 anos, mais ou menos, atrás, quando civilizações extremamente avançadas, progressistas, do mar Mediterrâneo desapareceram por causa de fortes tremores, por fortes maremotos também e tsunamis. Eu estou falando da civilização minoica, eu já falei isso em programas mais antigos, mas comprovadamente essa civilização praticamente desapareceu, né? Justamente por conta desses eventos mais ligados ao ambiente, e principalmente ligados ao mar. Era uma civilização que vivia essencialmente das atividades junto ao mar Mediterrâneo, por exemplo, e aí foram vitimadas as estruturas de cidade dessas civilizações eram muito próximas ao litoral, e por isso mesmo sofreram as consequências em relação a isso. Comprovadamente houve muita atividade vulcânica, houve atividade no oceano, atividade intensa no oceano, maremotos no caso, e houve também tsunamis, tá? Isso comprovadamente. Então, isso coincide, 3.600 anos, é o fator que nos conecta ao mitológico Nibiru, né? Então, a gente tem chamado esse corpo celeste que se aproxima nas mesmas condições que Carlos Munhoz Ferrada, aquele físico chileno, havia dito. Esses detalhes da aproximação estão batendo. A única coisa que não bate com o que Ferrada dizia há cerca de 30 e poucos anos atrás era a data de chegada. Ele errou, né? Errou bastante. Porém, essa coisa toda tomou um outro rumo, né? A partir de 1979, quando um radiotelescópio da NASA detectou uma anomalia, um sinal eletromagnético muito forte vindo da constelação de Sagitário. Aqui começa a história verdadeira do Nibiru. E aí toda a comunidade científica americana se voltou para essa questão. Alguns anos mais tarde, eu acho que, se não me engano, foi em 83, lançaram as sondas, ou as sondas foram lançadas um pouquinho antes, mas já com o objetivo de buscar também informações sobre essa anomalia. Quando os dados dessas primeiras sondagens foram feitas, chegaram à Terra, a comunidade científica americana reuniu-se com os expoentes científicos da antiga União Soviética, e juntos chegaram ao consenso de que esse distúrbio eletromagnético era gerado por um corpo celeste de proporções bastante grandes. Em relação à Terra, seria alguma coisa entre 4 e 7 vezes o tamanho da Terra. E por isso mesmo chegaram à conclusão de que isso deveria ser investigado ainda mais. Mais sondas foram lançadas, mais instrumentos foram aperfeiçoados para a detecção disso, e por volta de 1992 fecha-se o pacote de dados e se conclui efetivamente que há, de fato, um corpo celeste
é 7 vezes maior que a Terra, vindo na direção do nosso sistema solar e interferindo magneticamente em tudo que acontece por aqui. Muito bem. Como eu disse para vocês, essa é a história verdadeira daquele que nós chamamos nesse momento de Nibiru. O nome, na realidade, pouco importa. O que importa para nós são duas coisas exatamente nesse momento. Primeiro, de que ele tem todas as características, como massa e a carga eletromagnética necessária para mexer com o nosso mundo, como já está mexendo a partir de já, né? A aproximação dele só vai fazer com que essas interferências cresçam. E quando ele estiver praticamente dentro do sistema solar, atravessando o nosso sistema solar, a gente provavelmente vai viver dias muito complicados, muito problemáticos em função disso. Ok, essas situações que eu acabei de narrar, isso é fato, é o que a gente deve aguardar realmente. A questão do tempo é uma questão relativa. Como eu já expliquei no programa passado, depende da gente conseguir, o pessoal que está de olho, fazendo o monitoramento dele, auferir realmente a velocidade final dele, para que a gente possa, de fato, mesurar o tempo de chegada dele com mais precisão. Nesse momento, seriam 26 meses, o que não condiz com as previsões iniciais por enquanto. Tomara que sejam 26 meses. E por falar nisso, uniu-se à nossa rede de astrônomos que monitoram o movimento do Nibiru, também um radiotelescópio russo. Esse radiotelescópio fica na cidade de Ussurisk. Me perdoem aí a pronúncia, mas se pronuncia, acho que é isso mesmo. Ussurisk. Eu vou escrever aqui embaixo para vocês verem. Esse radiotelescópio está integrado à rede de monitoramento do Nibiru. Tá? E justamente por que um radiotelescópio? Porque a forma mais fácil de enxergar uma anã marrom, que não tem um espectro de luz significativo que possa ser vista facilmente através de telescópios, vai ser detectado, ou melhor detectado, através da sua radiação eletromagnética. Por isso, o radiotelescópio. De qualquer maneira, isso tudo para dizer para vocês que a coisa continua. Nós estamos acompanhando, cada vez mais profissionais ligados à área têm se manifestado, têm saído da penumbra, né? E ido a público dizer das suas opiniões a respeito disso. E eu até aproveito para comentar com vocês que há uma outra figura importante do cenário da ciência, né? A doutora Cláudia Albers, PhD em Física, concedeu uma entrevista ao nosso canal, através do nosso colaborador, o Guilherme Carneiro. E, na verdade, o Carneiro a entrevistou justamente com as perguntas que nós elaboramos, para ver qual era a opinião da doutora Cláudia a respeito dessa questão toda ligada ao Nibiru e, principalmente, o porquê as autoridades escondem isso da população humana, né, da sociedade humana. E ela respondeu de uma forma bastante interessante, bastante brilhante, e isso a gente está finalizando as legendas para que vocês possam entender e compreender perfeitamente o que ela colocou para a gente, e provavelmente semana que vem a gente está aí com um programa bacana aí sobre as respostas dela junto ao nosso canal, tá bom? Então eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham um excelente final de semana e que a gente tenha uma próxima semana também com muito trabalho, com muita saúde, independentemente das modificações que a gente vai continuar assistindo no nosso meio aqui, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo programa. Até mais. I'm missing you so much. You turn on my imagination. Though you're far away, and in my fantasy